Lucas capítulo 10, a partir do versículo 48, estaremos lendo até o versículo 42, eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, convido você a colocar-se em pé, estaremos lendo a palavra do Senhor, eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, iremos até o versículo de número 42, onde a palavra do Senhor fala-nos assim: indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, ao ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Senhor, nós te damos graças, Deus, pela tua santa palavra, Pai, pois reconhecemos que ela é revelação da tua parte para dirigir-nos neste mundo tenebroso, para, ó Deus, servir de luzeiro, uma vez, ó Pai, que este mundo jaz no maligno e as trevas, ó Deus, abundam. Ó Pai, te agradecemos porque o Senhor nos deu esse presente, o fato de pertencermos à tua família e podermos sermos alimentados pela tua santa palavra. Ah, Senhor, somos imperfeitos de tantas maneiras, mas mesmo assim, ó Deus, o Senhor nos ama e mostra graça para conosco. E reconhecendo isto, Pai, reconhecendo nossa pequenez, nossa finitude, rogamos a Ti, Pai, que Tu nos diriges, ó Deus, na interpretação deste texto, porque cremos, ó Pai, que se o interpretarmos corretamente, então será o Senhor falando diretamente ao coração do Teu povo, e diante da Tua voz, Senhor, não haverá outra coisa a fazer, senão nos conformarmos à Tua vontade. Então, Pai, guia-nos desta forma, porque esse é o nosso objetivo. Não queremos outra coisa, ó Deus, a não ser nos alinharmos com a Sagrada Escritura. Então, Pai, dirige-nos, que o Teu Santo Espírito nos guie, de modo que nossos corações estejam abertos e nossos ouvidos atentos, a fim de que recebamos a mensagem que cremos procede do trono da Tua graça. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, quando nos deparamos com um texto bíblico, nosso propósito deve ser exclusivamente encontrar a intenção do autor, descobrir qual foi o propósito do registro dessa narrativa, por exemplo, que nós lemos. O pregador deve, portanto, ler o texto, deve explicar o texto e deve aplicar o texto. Esse é o propósito da pregação. Não podemos inventar verdades que não se encontram nesse texto. E ao longo da história da igreja, as pessoas têm interpretado esse texto no sentido de estabelecer um contraste entre o ativismo religioso e a relação íntima com o Senhor. E provavelmente esse é o sentido pretendido, provavelmente essa é a intenção do autor ao registrar essa narrativa. Provavelmente essa foi a intenção de Jesus ao estabelecer todo esse cenário. Entretanto, antes dessa conclusão, nós vemos alguns fatos que vão levar ao desfecho que nós testemunhamos no texto quando lemos. Há algumas ocorrências que são igualmente importantes para a nossa compreensão e para a conclusão que afirmamos aqui. Porque, veja bem,
nós temos nesse texto um cenário no qual há uma reunião familiar. Há uma família que recebe amigos. Isso é um fato. Nós temos ali 2 irmãs, provavelmente Lázaro também. Mas temos Jesus, os discípulos ali presentes, já conhecidos provavelmente dessa família. Uma família recebendo amigos. Mas, mais do que uma família, nós temos ali a igreja do Senhor. Então veja, há uma reunião familiar, há uma recepção dos amigos, mas é também a reunião da igreja. Jesus está presente nessa reunião, mas o que nós vemos no desenrolar da narrativa é um conflito entre irmãos. Olha que interessante isso. Nem a família, nem os amigos e nem a igreja estão isentos de vivenciar a conflito. Ainda que Jesus esteja presente, os conflitos são inevitados. E é exatamente a respeito disso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Eu quero falar sobre os conflitos na igreja. E não especificamente a primeira igreja batista em São Pedro Aldeia, mas as igrejas de um modo geral, uma vez que sabemos que o termo igreja é aplicado de maneira geográfica, limitadamente geográfica, mas também de maneira universal, os conflitos na igreja. E a primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, à luz do texto que lemos a respeito dessa temática, é que os conflitos na igreja, eles resultam da colisão de interesses contrários. E talvez alguém pense, pastor, mas olha só, colisão só pode ser contrário, não necessariamente. A diferença de colisão, abovoamento, choque, está justamente no movimento. Quando 2 carros estão no mesmo sentido e em movimento, um bate na traseira do outro, houve uma colisão, mas eles não estavam em sentidos opostos. Mas às vezes estão em sentidos opostos e também uma colisão, uma vez que estão em movimento. Mas se um deles estiver parado e o outro se chocar com ele, é um choque. Então, na verdade, irmãos, um conflito surge quando há a colisão de interesses opostos, de interesses contrários. Irmãos, perceba que no texto que lemos, o primeiro movimento é de Jesus. Veja, o texto diz: indo eles quem? Jesus e seus discípulos. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado. Jesus é quem estava comandando. Perceba que o texto define que quem entra, ou quem comanda o ajuntamento para que entre, é o próprio Jesus. E ainda que na sua versão, no português, talvez isso não fique tão evidente, no texto grego, os pronomes empregados estão no singular, então isso aponta para uma ação do próprio Jesus. Jesus é quem age, Jesus é quem dá o primeiro movimento, ou seja, Jesus quis estar lá, ele quis ir àquela aldeia. Curiosamente, aqui aparece como um povoar, na versão revista corrigida como aldeia, mas curiosamente Lucas não menciona que aldeia é essa. Porém, quando nós avançamos até João capítulo 11, versículo 1, nós vemos que essa aldeia era Betânia, pois lá residiam Marta, Maria e Lázaro. Lucas conhecia Betânia, Lucas 19, 29, isso fica evidente, ele faz menção de Betânia. Entretanto, ele não menciona por alguma razão, não sabemos, mas isso não é relevante para o desenrolar da história. Mas veja, o interessante, irmãos, é que daí para frente, dessa iniciativa de Jesus, tudo o que acontece é por causa de Jesus. Veja, Jesus, ele entra no povoado, Jesus, ele se hospeda na casa de Marta, ele se hospeda porque quer, mas Jesus, ele tem uma atitude surpreendente. Veja, no versículo 39, o texto diz que Marta, ela tinha uma irmã chamada Maria. Ela se assenta aos pés de Jesus e começa a ouvir os ensinamentos. Embora pareça que essa é uma atitude exclusivamente de Maria, na verdade essa é uma atitude de Jesus.
Porque você imagina como era a relação das mulheres com o cenário religioso do primeiro século. As mulheres não podiam, inclusive, elas não podiam dirigir orações públicas, coletivas, elas não eram contadas como o quórum mínimo para se estabelecer uma sinagoga. Para estabelecer uma sinagoga tinha que ter pelo menos 10 homens, as mulheres não contavam. As mulheres não podiam aprender, por exemplo, e a Bíblia é revolucionária nesse sentido. Até um texto que alguns consideram machista, por exemplo, 1 Timóteo 2, versículo 11, que diz a mulher aprenda em silêncio. O texto é revolucionário porque diz a mulher aprenda. Então veja, era algo revolucionário a mulher aprender, porque isso não era permitido. E Jesus toma a atitude de permitir que Maria se apresente ali como uma discípula, que assuma a postura de discípula. Irmãos, isso é maravilhoso. E nós imaginamos, irmãos, nesse contexto que alguns costumam caracterizar como machista, nós imaginamos de quem você imagina que viria a crítica a essa postura de Jesus? Viria de um homem ou de uma mulher? Hoje, talvez você imaginasse, teria que ser um homem, um fariseu, um discípulo levantando. Que é isso, Jesus? Brincadeira, uma mulher. Mas, surpreendentemente, a crítica vem de uma outra mulher. Veja, o versículo 40, ele destaca essa crítica. Marta, ela estava se agitando, ela estava realizando serviços. Então ela se aproxima de Jesus e diz: Senhor, não te importa se minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Veja, irmãos, humanamente falando, ela tinha razão. Vamos pensar nesse cenário aí. Culto no lar, de repente as pessoas estão cultuando, mas tem alguém querendo servir aos irmãos. Isso acontece nas igrejas. Lá na PIB do Manuel Correia, eu costumava dizer: irmãos, não precisa fazer lanche, mas sempre alguém queria fazer o lanche ao receber a igreja no seu lar. Então, alguém vai estar lá se afadigando nos afazeres domésticos, enquanto uma pessoa da família, da própria casa, não está participando desse serviço prestado aos irmãos. Então, humanamente falando, poxa, faz sentido. E quando nós observamos para a cultura da época, fazia mais sentido ainda. Porque, veja, Marta, ela está cumprindo o seu papel naquele momento. Ela está sendo uma boa anfitriã, ela está se dedicando aos afazeres domésticos, à cozinha, atendendo bem seus convidados. Essa era a tarefa que ela deveria realizar como mulher, e não a tarefa de estar aprendendo aos pés do mestre. Então fazia todo sentido. Isso humanamente falando, isso dentro da lógica humana. Então Marta, imbuída desse sentimento, lançando mão dos seus interesses, despreza os interesses de Jesus. Porque veja bem, quem permitiu foi Jesus. Então ela conclui: Jesus não está vendo isso, eu tenho que agir, eu tenho que fazer do meu jeito, porque a situação está errada e Jesus não está percebendo. Eu devo assumir o controle. Então veja, o que mais impressiona, irmãos, é que além de estarem ali duas irmãs, além de estarem os discípulos, tudo isso se desenrola com Jesus presente. E os interesses de Jesus são deixados de lado, porque a lógica humana passa a imperar. Olha, a coisa não pode ser desse jeito. Está errado humanamente falando, faz sentido, mas para nós, irmãos, a argumentação humana não pode ter maior peso do que a palavra de Jesus. O que Jesus diz, para nós tem que ser lei. Porque às vezes, irmãos, nós afirmamos, cremos na Bíblia como única regra e verdade, mas quando a Bíblia contraria os nossos interesses, nós a desprezamos. Quando a palavra de Jesus contraria o que nós queremos fazer, nós vamos no sentido oposto, nós cometemos com ela, nós não queremos fazer. Irmãos, e quando nós ouvimos
palavra no outro sentido: olha, não faça assim, porque a Bíblia aponta para outro caminho. Muitos agem como que vivessem num ateísmo cristão, onde se afirma crer em Cristo e sua palavra, mas a conduta contraria essa crença. E nós vemos isso claramente. Marta, ela faz uma crítica a Jesus. Movida por seus interesses, ela foi capaz de criticar Jesus. Jesus, o Senhor não está vendo? Quantas vezes nós queremos resolver as coisas do nosso jeito e esquecemos de perguntar para Jesus? Esquecemos de ouvir a voz de Jesus e esquecemos, irmãos, que Ele está no controle de tudo, irmãos. Sobre quem é essa narrativa? Sobre Marta e Maria? Sobre Jesus. Foi Ele que entrou na aldeia, foi Ele que permitiu que Maria permanecesse ajoelhada, foi Ele que deu a palavra no final. A Bíblia trata de Jesus. Tudo é sobre Jesus. E nós afirmamos isso em canções, mas precisamos afirmar isso com nossas vidas. E alguns, às vezes, para legitimar suas atitudes, tentam cortar trechos das Escrituras dizendo: olha, eu só fico com o que Jesus falou. Mas é interessante que os apóstolos de Jesus, um deles em especial destaca em 2 Pedro 3, versículo 2, que o mandamento do Senhor e Salvador veio por meio de seus apóstolos. Então, querido, não é só o que os evangelhos registram que Jesus falou, mas Jesus falou o que os apóstolos falaram. O próprio apóstolo Paulo reconhece em 1 Coríntios 14, 17, ele diz: se alguém puder ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos tenho escrito são mandamentos do Senhor. Os apóstolos, eles trouxeram a revelação de Jesus Cristo, e essa deve ser obedecida, irmãos. Não importa que isso não faça sentido no nosso contexto cultural. Veja, Marta, ela se vale da sua cultura, porque na sua cultura isso fazia sentido, e às vezes justificamos nossas práticas na cultura, irmãos, mas a cultura é produzida pelo homem, e o homem é caído, logo a cultura é caída. Por isso, a Bíblia diz em Romanos 12, 2, para nós não nos conformarmos, nós assumirmos a forma deste mundo, porque, irmãos, o mundo jaz no caído. A cultura é caída, porque o homem é caído. A nossa cultura deve ser diferente, deve ser moldada a partir de uma cosmovisão cristã. O Evangelho é uma contracultura, está na contramão de tudo que as pessoas querem que nós façamos. E se nós obedecemos a Cristo de fato, se nós de fato estamos alinhados com a palavra, precisamos estar na contramão daquilo que a cultura quer que nós façamos. Não podemos nos dobrar diante da cultura, mas devemos nos dobrar diante de Jesus, porque Jesus está acima da cultura. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, a respeito dessa temática, os conflitos na igreja, é que além deles resultarem da colisão de interesses opostos, eles também tendem a cegar as partes conflituosas. E é muito interessante, irmãos, que nós geralmente tendemos a responder ao porquê de um conflito com quem. Por que vocês estão brigando aqui? Por causa dele, por causa dela. Isso nos lembra aquelas confusões entre crianças, né? Lembro-me há muito tempo atrás, numa programação na praia, que fizemos com a juventude lá no Manuel Correia, 2 jovens em conflito lá, brigando. Eu perguntei: o que está acontecendo? Aí, eu estou fazendo isso porque ele fez aquilo, não o outro, mas ele fez aquilo primeiro. Então nós tendemos a responder o porquê do conflito com quem? Procuramos um culpado. Mas o que a Bíblia diz a esse respeito? Em Tiago, no capítulo 4, versículo 1, Tiago ele faz algumas perguntas retóricas apontando a realidade da natureza do conflito. Ele diz: de onde vêm as vossas guerras e pelejas? Porventura não vem disto dos vossos deleites que guerreiam nos vossos membros, ou seja, dos vossos prazeres? O que Tiago está dizendo? As nossas guerras, os nossos conflitos vêm de dentro de nós, das nossas concupiscências, dos nossos desejos, dos nossos prazeres. Elas não estão fora de nós. Irmãos, nós sempre procuramos a culpa fora de nós, porque nós
nós nunca erramos. O errado é sempre o outro. Eu estou sempre isento, eu estou sempre absolvido. A culpa é do outro e vamos procurar culpados. E é o que Marta faz. Não sou culpado, culpado é minha irmã. E Jesus tem sua parte porque permitiu. E veja bem, algo que chama a atenção é que há uma cegueira nesse conflito. O conflito tende a cegar as partes conflituosas. Olha como Marta se refere a Maria. Ela diz: Senhor, não te importas de que minha irmã... Elas eram irmãs, eram irmãs. Mas agora Marta constrange a sua irmã na frente de Jesus e os discípulos. Elas eram irmãs. E elas não eram irmãs por causa desse evento. Elas não eram irmãs, elas não eram nem cristãs por causa desse evento. Mas a condição delas nessa situação era resultado de algo anterior. A fé cristã, num dado momento, se renderam aos pés de Cristo e eram irmãs, porque lá no passado foram geradas como resultado do amor de seus pais. Elas eram irmãs. Mas agora o conflito acaba cegando, porque agora a identidade é diferente. Ainda que ela use irmã, a identidade é diferente. A identidade é certo e errado. Essa é a identidade. E o propósito da coisa se perde. Porque se o propósito era servir Jesus, Maria estava fazendo. Irmãos, o conflito tende a nos cegar de tal maneira que nós esquecemos que estamos lidando com irmãos. Esquecemos que somos da mesma família. Esquecemos, irmãos, que Jesus está presente. E Jesus não está errando. O erro está em nós. Jesus não está falhando. A falha está em nós. E é importante que nos conscientizemos disso, irmãos, porque na medida em que permanecemos querendo vencer o conflito, eu quero vencer porque eu estou certo, eu estou com a razão, eu vou até o fim, eu vou vencer. E quando nós vencemos, irmãos, nós perdemos. Já venci debates, irmãos, com ateus, com espíritos, mas quando o debate terminou, tive a sensação de que eu tinha perdido. Porque eu não tinha apresentado o Evangelho, apenas tinha apresentado o conhecimento. E lamentei, irmãos, porque não foi para isso que Deus nos chamou. Nós somos chamados para apresentar Cristo e este crucificado. Para falar da mensagem salvífica. Para que vidas sejam resgatadas, irmãos, isso só é possível quando nós resolvemos essa crise de identidade, quando nós removemos essas escamas dos nossos olhos e podemos entender que, na verdade, nós, irmãos, nós somos irmãos, somos da família de Deus, mas qual é a nossa identidade mais básica? Somos pecadores. E como pecadores, o que merecemos? Merecemos. Não, pastor, eu merecia, porque agora você diz, merecemos. Nunca deixamos de merecer. Somos salvos por causa dos méritos de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E diz em Eclesiastes 7:20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Todos nós pecamos. 1 Reis 8:46, não há homem que não peque. Todos nós pecamos. E se pecamos, merecemos a morte e morte eterna. O inferno é o seu campo mais profundo. É isso que merecemos. Por isso a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque Isaías 59, versículo 2 diz que os nossos pecados fazem separação de nós e Deus, e se nós pecamos sempre, nós estamos sempre separados. Só Jesus pode nos reconciliar com o Pai, e 2 Coríntios capítulo 5 diz isso, que Ele nos reconciliou, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. Quem somos nós para promovermos o conflito? Se Ele nos deu tal ministério.
Mas por vezes, irmãos, nós nos cegamos diante do conflito, mas a solução está no texto. Jesus é capaz de tirar a cegueira de Marta, de fazer com que ela recue na sua função. Veja, ela não insistiu. Já imaginou se ela insistisse? Ela não insistiu. O texto não registra ela retrucando: não, Jesus, não é bem assim não. Eu vou até o fim e vou empregar todos os meus recursos, todas as minhas forças. Mas ela recuou. Ela só foi vitoriosa porque ela se dobrou diante da vontade de Jesus. Somente assim, irmãos, nós somos vitoriosos. Veja, o problema, portanto, está na identidade. Quem era Marta e quem era Maria? Duas pecadoras alcançadas pela graça. Quem era Jesus? O Senhor soberano. E diante dele, irmãos, nós devemos nos dobrar. Se a palavra dele diz, nós temos que fazer. Se ela não diz, nós não devemos fazer. Terceira coisa que eu quero destacar, irmãos, a respeito dessa temática, os conflitos na igreja, é que os conflitos só podem ser solucionados se dermos ouvidos a Jesus. Irmãos, depois desse episódio, não há registro de conflito entre Marta e Maria. E elas aparecem juntas em outros cenários. Veja, em João capítulo 11, elas aparecem juntas, lá no episódio da morte de Lázaro e a consequente ressurreição. Em João capítulo 12, nós vemos do versículo 1 ao 3, que Marta e Maria estão juntas, na mesma ocasião, no mesmo episódio. Isso indica, irmãos, que o litígio não se manteve. Não houve litígio, na verdade, houve um conflito que foi solucionado, e solucionado por Jesus. Mas por quê? Porque Marta decidiu ir até Jesus. Ainda que ela tenha ido nos seus tropeços, ainda que tenha ido com suas convicções, ela voltou despojada dessas ideias e agora submetendo-se às ideias e à vontade de Jesus. E isso é interessante, irmãos, porque quando o litígio se mantém entre irmãos, quando há conflitos constantes, litígios, quando a ira é continuada, e a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Quando o litígio se mantém, isso é uma clara transgressão daquilo que Jesus nos ensinou em Mateus 18, versículo 15. Jesus nos ensinou o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai rever tudo que ele só, se ele te ouvir, ganhar. Mas Jesus prossegue dizendo: se ele não te ouvir, leva contigo 2 ou 3 testemunhas. E se não te ouvir, leva a igreja. Mas veja bem, olha o início dessa trajetória orientada por Jesus. A iniciativa é de quem? Do ofendido ou do ofensor? Geralmente, nós requeremos a iniciativa de quem nos ofendeu, mas a Bíblia nos diz que a iniciativa é de quem foi ofendido. Irmãos, quantos problemas seriam evitados se nós obedecêssemos a palavra de Jesus? O irmão falou uma coisa que eu não gostei, o irmão fez algo que eu não gostei, então agora ele é meu inimigo. Ainda que eu não declare isso verbalmente, mas nas minhas atitudes eu demonstro. Veja, não é assim que Jesus nos ensina. A iniciativa é minha, eu fui ofendido, eu tenho que ir lá. Pastor, mas isso é difícil, porque às vezes tem um peso no coração. Irmãos, a Bíblia nunca apresenta o perdão como um sentimento. Nunca. Isso é coisa da psicanálise, da psicologia. Mas a Bíblia apresenta o perdão como uma decisão, como uma atitude. Jesus não diz assim: olha, espera o teu coração estar mais leve e procura o ofensor. Ele diz imediatamente: se teu irmão pecar contra ti, vai lá falar com ele. Não fica esperando peso sair. Irmãos, nós cremos no Deus Todo-Poderoso que decidiu habitar em nós. Nós não poderíamos nem seguir em frente se não fosse o Espírito Santo de Deus. Só somos quem somos por causa do Espírito Santo, porque a Bíblia diz em João 16:8 que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só seguimos em frente por causa do Espírito Santo, porque
Irmãos, a Bíblia diz em Efésios 1,13 que quando nós cremos no Evangelho, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e Ele é a garantia de que nós vamos herdar a vida eterna. Ele garante que Ele está conosco todos os dias. Ele que garante que nós vamos perseverar até o fim. Ele que garante, irmãos, que o fruto do Espírito vai sendo gerado gradativamente. Nós não temos condições de fazer isso, nós não temos condições de amar o próximo, nós não temos condições de perdoar, mas Deus pode gerar isso em nós. Deus pode fazer isso, e precisamos crer que Deus faz isso. Se nós não cremos nisso, irmãos, então nós não cremos em nada. Se não cremos que Deus pode gerar algo em nosso coração, irmãos, nós não vamos crer nem mesmo que nos convertemos. Nós vamos crer que Deus nos regenerou. E Deus, na sua palavra, Ele diz que só pode ver o reino de Deus se nascer de novo. E temos que crer que isso é resultado de uma ação sobrenatural. Deus é sobrenatural. Então nós temos que confiar no Deus que nos disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai lá. Eu tenho que confiar que Ele é plenamente capaz de transformar o meu coração duro. É plenamente capaz de mudar as circunstâncias. Eu tenho que crer nisso, porque se eu não creio nisso, o que eu creio então? Irmãos, às vezes afirmamos crer em Deus, mas não cremos na verdade, não confiamos. Temos que confiar, irmãos. Quantas vezes somos ofendidos e precisamos fazer isso, irmãos? Certa vez, lá na Bíblia do Mano Correia, um irmão ofendeu, xingou palavrão. Então eu fui lá na casa dele. Tentar a reconciliação, ele xingou de novo. Então eu fui com 2 ou 3 testemunhos. Ele não quis de novo. Então, irmãos, nós insistimos porque Jesus diz que não é para insistir na primeira. Nós insistimos. Então esse irmão no fim, ele se reconciliou. Sabe por quê? Porque o coração obstinado, ele é um coração crente. A vida cristã começa com arrependimento. Alguém que nunca se arrepende é porque nunca se arrependeu. Tanto que Jesus, na sequência dessa narrativa que eu mencionei, lá em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, na sequência ele diz: olha, se ele não ouviu a igreja, se não ouviu ninguém, poxa, considera-o como gentio ou publicano, considera-o como alguém que não pertence à comunidade da aliança. Considera como alguém que não tem aliança com Deus, porque o crente se arrepende. É impossível um crente permanecer obstinado assim. É necessário ouvir a voz de Jesus, e Jesus ele nos fala para seguirmos nesse sentido. É necessário, irmãos, ouvirmos a voz do Mestre. No texto que nós lemos, Jesus deixa bem claro que o mais importante do que o ativismo, o mais importante do que a etiqueta judaica era a relação com Ele. Mais importante do que qualquer outra coisa, mais importante do que está certo ou errado, é a nossa relação com Deus. E essa é a pergunta: como anda a sua relação com Jesus? Eu amo o meu Deus que eu não vejo, mas o meu irmão que eu vejo eu não consigo amar. Irmãos, e outra coisa que não é sentimento, é decisão. Irmãos, meu filho Christian é adotado. Nós não o amamos porque ele foi gerado no ventre. Nós o amamos porque nós decidimos amar. O amor é uma decisão. Não importa o que aconteceu na sua vida, não importa os conflitos que foram gerados, o que importa é a decisão que você vai tomar diante do conflito que está acontecendo aos olhos de Jesus. Porque às vezes, irmãos, nós nos tornamos cegos. Às vezes estamos mais preocupados com os nossos interesses e não queremos dar a visão de Jesus. Decida
valor, porque do contrário, nós estaremos na contramão da vontade de Deus. Dobre-se diante da vontade de Deus, abandone o pecado, deixe a omissão, obedeça àquele a quem você chama de Senhor, porque do contrário, irmãos, estaremos trilhando um caminho desagradável aos nossos Deus. Há conflitos, a vida familiar é assim, o relacionamento com os amigos é assim, o relacionamento com a igreja também é assim. Mas não podemos esquecer, irmãos, que tanto na nossa casa, com a nossa família, tanto no trabalho com nossos amigos, ou na igreja, estamos diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, até a consumação. Vamos orar. Senhor, te damos graças a Deus pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos aparecer nos céus, de podermos, ó Deus, pertencermos ao caminho. Sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia que nos alcançou. Ensina-nos, ó Deus, a vivermos de maneira agradável aos teus olhos, porque sem o Senhor não somos nada. Ó Deus, fortalece-nos, dirige-nos. Pai, ensina-nos, ó Deus, a vencermos os conflitos, que eles não sejam capazes de nos cegar, que eles não sejam capazes de nos ensurdecer, de modo que não ouçamos a tua voz, mas que entendamos, ó Deus, que jamais podemos estar na contramão dos teus interesses, porque eles devem ser também os nossos interesses. Ó Deus, é o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém.